Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a paz de Deus, nosso Mestre Jesus, assim nos envolva a todos. E como é bom pensar assim, né? Quando a gente considera, porque compreende realmente a grandeza desses dois seres, se assim posso me expressar. Mas na falta talvez de palavras melhores. Mas seres sim, porque Deus é o Criador de todas as coisas e criou todos os seres. E tem tornado possível a nossa aproximação à natureza dele, porque em cada um de nós existe um pouquinho dessa natureza divina. Então isso nos aproxima de Deus. E aí lembrança de Paulo, quando disse que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Existe dentro de cada um de nós um Cristo, usando esse nome aí, que é semelhante à palavra hebraica, ungido, o Messias. Então, existe dentro de cada um de nós um Messias, existe um Cristo, existe um ungido, existe um Filho de Deus, exatamente que nós somos. O que nós estamos fazendo no processo evolutivo, na vida, exatamente aprimorando, despertando em nós a consciência dessa natureza divina. É para isso que serve a vida, é para isso que estamos aqui e vamos continuar por muito e muito tempo, até um dia chegarmos à estatura de um ser como esse que falava ainda há pouco, ou seja, de um Cristo, de um ungido, de um verdadeiro Filho de Deus. Então, para isso que a gente está aqui estudando. E o livro que me cabe na parte aqui do programa Luz na Penumbra é o estudo de obras póstumas. Aquele livro que foi publicado 21 anos após a desencarnação do nosso querido codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Um espírito que trabalhava com Cristo já há muito tempo. Não começou ali não, a sua lida. Não, com certeza não. Faz parte desse grupo que, trabalhando juntos por uma vida melhor para a coletividade, tem cada um deles galgado um degrau extraordinário de evolução. Lembrando aqui que São Luís, um dos espíritos que para a Igreja Católica, um santo, e foi um homem, um rei muito bom na França, por isso foi canonizado. Ele era um dos diretores da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, ou seja, diretor no plano espiritual, junto com o Erasto, um outro espírito que também conviveu e foi seguidor de Paulo de Tarso na Antiguidade. E São Luís e eles chamavam Allan Kardec, chamavam-no de mestre, no sentido real da palavra. Ou seja, aquele professor que tem condições de fazer o que fez. Não é um título dado a qualquer um, principalmente vindo da parte espiritual. Aqui na Terra, ele é um título de uma conquista, fruto, sim, de muito estudo, de trabalho, de pesquisa. É um professor, um emérito professor. Mas o plano espiritual não costuma muito a atribuir esses títulos às pessoas. São Luís utiliza da palavra são, ou de santo, porque foi assim que ele foi conhecido no mundo, então isso é respeitado, essa condição, mas não que ele dê importância propriamente para isso. A sua santidade está na sua prática, no seu valor, nos seus sentimentos, e isso sim é o que vale. E Allan Kardec foi aceito, dado esse título de mestre pelos espíritos superiores, não foi à toa, porque ele era um dos espíritos mais evoluídos que existiam na Terra. Então, não vou entrar aqui nesses assuntos, que não é o nosso objetivo, mas apenas referendar aqui a importância
da pessoa de Kardec, mas ele não precisa que eu, Carlos Henrique Parente, né, possa aqui defender alguma coisa ou tomar partido de alguma coisa, e nem é essa a intenção. Nós estamos aqui para justamente aprender com ele, porque ele é o nosso professor. Então vamos lá, dar seguimento aqui ao texto que nós iniciamos no programa anterior, que fala a respeito da divindade de Cristo, se essa divindade fica provada pelos milagres. Então, querido amigo ouvinte, querida amiga ouvinte, para não ficarmos perdidos, nós vamos voltar no parágrafo anterior para dar sequência, né? Então nos diz aqui o livro Obras Póstumas: a fé nos milagres gastou-se pelo uso, resultando daí que os do Evangelho já são por muitos considerados puramente lendários. O parágrafo já começa, né, com esse senso crítico do Allan Kardec em relação à maneira como o homem tem conduzido certos conhecimentos ou certas afirmações, né? Então, para muitas pessoas, os milagres são puramente lendas, nunca aconteceram da maneira como as pessoas colocam. Um religioso vai quicar de ira ouvindo isso. O religioso tradicional, né, no sentido, né, da palavra, onde ele toma o que está escrito como a verdade absoluta, sem questionar a coerência de tudo que está ali, né? Afinal, os textos foram escritos por homens. E não existe o que a gente chama de original, né? Texto original. Jesus nunca escreveu nada, não escreveu livro nenhum. Então não há original nesse sentido. Há aquilo que foi anotado, foi guardado pela cultura da época, né, daqueles que seguiam a Jesus, na chamada tradição oral, também ainda era válida, e depois compilado, assim, por textos, fragmentos que foram unidos e formaram o que a gente chama de evangelhos. Existiram muitos, mas aqueles que são mais coerentes são realmente esses 4 que a gente conhece aí, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eles são 3, são canônicos, né? E o que é Mateus, Marcos e Lucas, e o de João, que é chamado o evangelho mais pneumático, mais espiritual. João teve presente em todas as circunstâncias de Jesus, todos os momentos. Até lá no horto, e depois passou aquela confusão ali deles terem dormido, ele estava lá ao pé da cruz. Então ele realmente é uma presença fundamental para isso aí. Então, a gente tem que estudar, tem que questionar. Kardec aqui está usando da sua sabedoria, mas apenas aqui trazendo para nós um sentido crítico, né, do que acontecia em relação à maneira como o conteúdo era utilizado, né? Daí ele afirmar que o Evangelho já são por muitos considerados puramente lendários, ou seja, os milagres do Evangelho. A Igreja, ademais, é a primeira a tirar-lhes o valor, como prova da divindade de Cristo. Olha só, hein? Declarando que o demônio pode fazer os mesmos prodígios. Se o demônio tem o poder de fazer milagres, fica evidente que estes não têm caráter exclusivamente divino. Se pode fazer coisas pasmosas, de modo a seduzir os próprios eleitos, como poderão os simples mortais distinguir os milagres bons dos maus? E não é para recear que, vendo tais fatos, ou melhor, vendo fatos similares, confundam Deus com Satanás? Então, dar a Jesus aquele rival é lastimável, diz Allan Kardec. Mas numa época em que os fiéis não podiam pensar por si próprios e menos discutir qualquer artigo de fé que lhes era imposta, não se fazia necessário evitar contradições e inconsequências. Não se contava com o progresso, não se pensava que acabaria um dia o reino da fé cega e simplória, reino cômodo como o dos prazeres. E aqui Kardec chama a atenção para nós a respeito
da maneira como o homem conduziu esses conteúdos e os privilégios e os interesses que determinadas crenças em que foram insistidas, jogadas, impostas mesmo por muitos religiosos ao longo dos séculos. Então há muita confusão em relação a determinados conteúdos e interpretação. Daí Jesus ter se preocupado praticamente e exclusivamente com a conduta daqueles que o seguiam. Era a relação de reciprocidade, de amizade, de empatia, de amor entre as pessoas. Por isso que o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz um comentário muito pertinente, importante para todos nós. Ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o que o Espírito da Verdade nos chama a atenção? Que, primeiro, a importância que foi trazida por Jesus da relação entre as pessoas, aquelas que convivem entre si, mesmo comungando de uma ideia muito semelhante, e principalmente aqueles que pensam diferente. A relação também com estes é fundamental e importante. E aí a gente vem para o segundo momento, que é a instrução. Por quê? Porque chegou sim a época das pessoas terem que pensar, refletir, estudar, trocar informações, comparar, para que elas não sejam conduzidas, levadas, como aconteceu anteriormente, por determinadas pessoas, com ideias que foram impostas, ou aquelas pessoas que usaram o seu poder mediúnico, um poder magnético, e induzir as pessoas a acreditarem naquilo que elas estavam falando. Sem contar aí aquelas que eram literalmente forçadas, ameaçadas mesmo, como no caso das perseguições, onde a pessoa era acusada de heresia e a pessoa tinha que abdicar de certas coisas, era castigada, muitas vezes chegava à morte, mesmo dizendo que estava errada, que ia mudar, e aquilo era levado ali ao pé da letra, ou seja, no caso a condenação, e essa pessoa era levada à morte pela fogueira ou qualquer outro tipo de morte. Então assim tem agido o religioso, muitos religiosos, não todos, ao longo dos séculos. Então o Espiritismo veio numa época em que as pessoas podiam começar a pensar, já estava na época disso aí acontecer. Daí Kardec nos chamar a atenção disso aí. O papel preponderante que a Igreja se obstina a dar ao demônio produziu consequências desastrosas para a fé, quando os homens foram conhecendo que podiam ver com os próprios olhos. É verdade. O demônio, que se explorou com sucesso por algum tempo, se tornou o caruncho do velho edifício das crenças e uma das principais causas da incredulidade. E caruncho, como eu li aqui há pouco, é uma espécie de um inseto, que ele corrói, aqueles bichinhos que dão, às vezes, dentro do saco do arroz, mas ele corrói também madeira, a gente lembra aí de outro tipo de inseto, o cupim. Ou seja, essa é a ideia geral. Então, aquilo que corrói, como diz aqui, mas no caso aqui é o velho edifício, como é uma expressão, o texto diz aqui que corrói o quê? O velho edifício das crenças e uma das principais causas da incredulidade. Ou seja, a crença, da maneira como foi conduzida na consciência das pessoas, dos cristãos, a respeito do demônio, que causava medo, deixou de causar com o tempo, que as pessoas foram percebendo que não era bem por aí. Muitas ainda acham assim, mas ao mesmo tempo aquele medo não é suficiente para detê-las, porque a ideia não é causar medo. A ideia é produzir consciência, produzir inteligência, produzir comparação e não medo. O medo a gente supera e empurra meio para o lado, Como a gente, às vezes, jogava a sujeira para debaixo do tapete tentando esconder. E aquilo fica ali. Mas causa também outros problemas de ordem emocional, psicológica, graves, muitas vezes, Porque a gente não consegue deter certas coisas. Então é muito complicado o que foi feito pela escolha dos homens do passado em relação a isso aí.
Então, realmente causou muita incredulidade também. Pode-se dizer que a igreja, fazendo-o seu auxiliar indispensável, aqueceu em seu seio o inimigo, que devia voltar-se contra ela para minar-lhe os fundamentos. Verdade, né? Outra consideração não menos grave é que não são um privilégio da religião cristã os fatos miraculosos. Não há religião idólatra ou pagã que não tenha os seus milagres, tão maravilhosos e tão autênticos para os seus adeptos como os do cristianismo. E é um erro grave, né, em que às vezes as pessoas incorrem em acreditar que a outra religião, a outra forma de crença das pessoas é como se elas não existissem. Tudo bem que cada um faz a sua escolha. É claro que a pessoa que fez a escolha acredita que a escolha dela é a melhor. Aí tudo bem, é coerente isso aí. Agora daí você menosprezar a maneira como o outro crê e tratar aquilo como se aquilo nem existisse ou nem devesse existir, aí é diferente, aí é muito, mas muito diferente. E aqui no caso, né, não foi considerado também os milagres que aconteciam nas outras crenças e religiões, nos fenômenos, né, desse nível. Não só no cristianismo que acontecia. A igreja não pode ter o direito de contestá-los, diz o texto de Kardec, uma vez que atribui às potências infernais o poder de produzi-los. Não pode, de jeito nenhum. O caráter essencial do milagre, no sentido teológico, é ser uma exceção às leis da natureza e, por conseguinte, inexplicável por estas leis. Desde que um fato possa ser explicado e decorra de uma causa conhecida, deixa de ser milagre. É assim que os descobrimentos da ciência têm feito entrar no domínio do natural certos efeitos considerados milagres, porque eram ignoradas as suas causas. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia do mundo invisível, no meio do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, trouxe a chave dos fenômenos de ordem psíquica e provou que eles não são derrogações das leis da natureza, mas o seu resultado direto. Daí a gente pode remontar, como Kardec também trabalha essa ideia lá na Gênese, também no livro dos Médiuns, né? Mas em termos de um conceito que a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa incomum, e não derrogação das leis da natureza. Todos os fenômenos têm uma causa natural. E que vale dizer que apenas a gente desconhece as causas que geram tais fenômenos. Então a função da ciência é buscar a verdade, é buscar aquilo que é verdadeiro. Então muitos dos fenômenos foram atestados pela ciência e aí perderam o caráter de miraculoso que muitas pessoas gostam de dar. Então é mais fácil dizer que aquilo da ciência é ruim, que a ciência era coisa do diabo, etc. e tal. Por muito tempo acreditou-se nisso, né? Perseguiram os cientistas, até que não teve jeito, porque a verdade, ela é verdade. Ela é verdade ontem, é verdade hoje e será verdade amanhã. Né? Então, eu não digo nem foi verdade ontem, porque é verdade, né? Então é verdade sempre. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, da presciência, das curas instantâneas, das possessões, das obsessões, das aparições e transfigurações e etc., que constituem a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem a esta categoria de fenômenos. Sabe-se que estes efeitos são resultantes de aptidões e disposições fisiológicas especiais, que esses efeitos se têm produzido em todos os tempos, em todos os povos,
e tem tido o cunho de milagres, tanto como os que procediam de causas impenetráveis. E isto dá a razão porque todas as religiões têm os seus milagres, que não passam de fatos naturais, ampliados até ao absurdo pela credulidade, a ignorância e a superstição, estando hoje reduzido ao seu justo valor pelo progresso dos conhecimentos humanos, que é o que a ciência tem feito, né? Daí o espiritismo ser uma ciência nesse sentido, só que a ciência do espírito, não da matéria. E Kardec declara, né, com muita propriedade, que os materialistas, cientistas materialistas, não têm condições de negar a existência do espiritismo. Eles precisam ir investigar. Vide aí a história de Charles Richer, a história de William Crookes e outros, César Lombroso, que foram investigar os fenômenos. E aí cabe a cada um lá buscar os resultados desse trabalho, né? Então, né, só para dar uma dica aí, o querido amigo ouvinte. A possibilidade da maior parte dos fatos que o Evangelho cita como praticados por Jesus está completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo, que são puros fenômenos naturais, pois que eles se produzem aos nossos olhos espontaneamente ou provocados. Porque não podia Jesus possuir faculdades idênticas às dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médiuns, etc.? Não, Jesus não podia. Desde que essas faculdades se manifestam em graus diferentes numa multidão de indivíduos que nada têm de divinos, pois se manifestam até em hereges e idólatras, é claro que não reclamam uma natureza sobre-humana. Se Jesus qualificava os seus atos de milagres, é porque nisto, como em muitas outras relações, devia apropriar a linguagem aos conhecimentos dos seus contemporâneos. Como poderiam eles apanhar a acepção de uma palavra que ainda hoje nem todos compreendem? Fica uma pergunta para todos nós aí. Para o vulgo, ou seja, para todas as pessoas, para o povo, as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais naquele tempo e até muito depois eram milagres e não podia dar-lhes outro nome. Um fato digno de nota é que ele se serviu desses milagres para afirmar a missão que recebera de Deus, mas nunca para se atribuir o poder divino. Nunca. É preciso, pois, riscar os milagres da lista das provas da divindade de Cristo. Vejamos se as encontraremos em suas palavras. E é bom aqui chamar a atenção, e até uma parte uma nota que tem após o fim desse texto que eu acabei de ler, o próprio codificador chamando a nossa atenção para que a gente possa recorrer ao livro A Gênese, e no capítulo 13 seguintes, que ele vai falar exclusivamente sobre esse assunto, a questão dos milagres. E aí, mais uma vez, a gente chama a atenção que o livro Obras Póstumas contém textos onde Kardec trabalha, repisa num terreno que ele já havia falado, né, assuntos que ele já havia falado, onde aqui ele pode desenvolver mais a ideia, trazer novos apontamentos e discutir mais a questão. Então, muito bom. Como no caso aqui, ele próprio chama a nossa atenção para que a gente busque lá o livro A Gênese, que tem como subtítulo Os Milagres e as Previsões segundo o Espiritismo. E esse capítulo 13 especificamente fala sobre os milagres. Então, a todo aquele amigo ouvinte que está aí que queira aprofundar essa questão, recorra lá ao livro A Gênese, essa obra maravilhosa, o último livro que ele escreveu em vida material, né? Foi o livro A Gênese. A gente até poderia dizer assim, não foi Obras Póstumas. De certa forma, sim, mas no sentido oficial foi A Gênese. Porque ali ele estava ali encarnado mesmo, produziu e refez algumas coisas ali, nova tiragem, etc. e tal. O livro Obras Póstumas eram assuntos que ele estava trabalhando e que foram reunidos e formaram um livro e foi publicado, como eu disse no início do programa, e sempre repito isso, porque sempre tem um ouvinte novo, alguém que possa se interessar e buscar. Então, o livro Obras Póstumas foi escrito 21 anos após a desencarnação dele, mas
com textos de Allan Kardec. Não são textos de outras pessoas, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui hoje. Completamos esse segundo texto desse assunto, né? A respeito da divindade de Jesus. E hoje, né, fechamos aí o subtítulo, né, do item 2, a divindade de Cristo fica provada pelos milagres? E deu para entender que não, os milagres não precisam. Jesus não precisa recorrer a milagres, porque estes podem ser feitos por qualquer um, até por pessoas más, até por situações assim, que é o que ficou estudado aqui por todos nós. E a gente vai vendo no decorrer o que caracteriza mesmo de fato a divindade de Jesus. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui continuando o programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E, como eu disse no programa anterior, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo. Então nós somos cristãos. A diferença nossa em relação aos demais cristãos é que nós estudamos o Evangelho do Cristo, suas palavras, suas máximas, suas parábolas, os eventos nos quais ele esteve presente, estudamos sob a ótica do Espiritismo, na luz dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, principalmente no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que são livros que formam a base de conhecimento, um conhecimento totalmente novo em relação a tudo aquilo que tínhamos aprendido antes. E esse conhecimento novo, focado no Evangelho, nos mostra um Evangelho com interpretações diferentes daquelas que a gente escutava antes. Então, eu sugiro e acho que é importante que vocês estudem também no Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, hoje nós ainda estamos aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador. E vamos estudar aqui, ainda na instrução dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade, os itens 6, 7 e 8. São mensagens do Espírito de Verdade em Paris, 1861 e 1863. O que nos diz aqui o Espírito de Verdade? Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que levem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulcro, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, ao cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a teia da vida escapar de vossas mãos, os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo,
Os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes bem miseráveis, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, o meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Mais uma vez, o Espírito de Verdade está nos dizendo que ele vem trazer consolo. E é exatamente o que ele está dizendo. Porque, primeiro ele fala do choro. Ele está dizendo que chorem, dizendo para nós, que chorem, pois a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Então está dizendo, olha, não, tudo bem, chorem, está sofrendo, está doendo, chorem. Sem problema. Porque o choro, a dor foi consagrada lá no Jardim das Oliveiras, lá na véspera lá da prisão do Cristo, no próprio dia da prisão do Cristo. E que o choro de hoje, no futuro, vai trazer anjos consoladores para enxugá-los. Então, é uma proposta consoladora. Então ele diga aqui, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Ou seja, nós carregamos os nossos fardos, mas tem gente com dificuldade de carregar o seu próprio fardo. Então, se nós pudermos ajudá-los, nós seremos irmãos bem-amados do Espírito de Verdade. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Está mais uma vez mandando que nós nos instruamos. E aqui está sendo direto. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Então, está dizendo que a doutrina espírita dissipa o erro das revoltas. Porque ficar revoltado é um erro. Nós estamos sofrendo, mas se ficarmos revoltados, estamos errando. Não é assim que vamos resolver o problema. Então, a outra maneira de resolver o problema, sem ficar revoltado. Então, a doutrina nos dissipa esse erro e nos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Está dizendo que a aprovação humana é um objetivo sublime, porque vai sublimar a nossa alma no futuro. Nós vamos ficar livres da encrenca. Está doendo agora. Estamos chorando. Mas não vamos ficar revoltados. Vamos orar para os anjos virem nos consolar e enxugar nossas lágrimas. E aí sim nós vamos sentir menos dor em toda essa história. Fala aqui também. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipa a vossa inveja dos ricos do mundo. Coisa nossa. Nós temos inveja de toda pessoa que tem algo a mais que nós. Saúde, felicidade no sentido humano, dinheiro, beleza. Tudo que o outro tem a mais que nós temos inveja. E diz assim, que nós dissipemos nossa inveja dos ricos, dessas coisas todas. Que são muitas vezes, eles, os ricos, bem miseráveis, quer dizer, bem pobres nesse sentido, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Então eles estão aparentemente numa riqueza material, riqueza emocional, tudo que a gente gostaria de ter. Ficamos com inveja, mas calma, ele pode ter na vida dele algumas misérias que estão ocultas para nós. Então não temos que ficar com inveja, temos que olhar para o nosso fardo, tentar carregá-lo numa boa. E se puder ajudar alguém que está com dificuldade, melhor ainda. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui.
Então está dizendo aqui isso. Reforça a história de nos instruirmos. A outra mensagem diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua luz divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Mas, mensagem de consolo, e dizendo, não adianta buscar solução e consolo em outras fontes. Elas são enganadoras. Nós temos aqui buscar recurso para poder enfrentar a nossa dificuldade com Jesus Cristo. Está dizendo aqui, ele está repetindo as palavras de Jesus. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados e sereis aliviados e consolados. Como já estudamos aqui no começo desse capítulo. O chamamento de Jesus nos propondo tornar mais leve o nosso fardo e mais suave o jugo ao qual estamos submetidos. E só pede em troca que pratiquemos a lei do amor e da caridade. Também já vimos isso. Praticar o amor e a caridade, porque enquanto estamos com o fardo pesado, à medida que praticamos o amor e a caridade, ajudando principalmente aqueles que têm um fardo que não estão conseguindo carregar, o nosso fardo diminui. É impressionante. À medida que nós focamos no outro, ajudá-lo, amá-lo, consolá-lo, fazer tudo o possível para ele carregar o seu fardo de uma maneira menos dolorosa, estamos agindo parecendo até como Jesus se propõe a agir conosco. Mas essa é a ideia. Nós temos, pequenininhos como somos, tentar fazer dentro dessa ideia do Cristo. Vamos ajudar os irmãos que estão com problema, diminuindo um pouco o fardo deles, o jugo que estão submetidos. Vamos fazer, mesmo que seja pouco, o que a gente pode fazer, e o nosso fardo vai diminuindo, e o jugo vai ficando mais suave. Essa é a proposta do Cristo. E o Espírito de Verdade está aqui repetindo. Então, está tudo bem explicado aqui, gente. É só nós prestarmos atenção e vemos que estão nos indicando o caminho. É aqui o caminho, gente. Vocês estão com um fardo pesado, tem um jugo em cima de vocês, tornando a vida de vocês difícil, complicada, mas vocês têm a cabeça boa, tem um coração que nessa altura já está disposto a ajudar. Então vamos cumprir o que o Cristo falou. Amar o próximo como a nós mesmos, pratiquemos o amor e a caridade. É isso que ele pede, porque aí automaticamente, à medida que nós praticamos isso, ele vai diminuindo o fardo que nós temos que carregar, o jugo, as dores, o sofrimento, as tristezas que estão nos massacrando vão sendo diminuídas. Nós vamos ganhando força, coragem, resignação para poder enfrentar ainda esse fardo, esse jugo, enquanto estiverem ainda muito pesados, que há de chegar uma hora que nós não vamos nem nos incomodar com fardo, com jugo, porque estaremos tão fortes, com tanta coragem, tão resignados, que aquilo passa batido. É uma proposta simples, matemática, e que não há como contestar. Não está propondo milagre nenhum. Ore 200 orações que vocês ficam zerados, não vai ter mais problema nenhum. É correr para o céu.
Não existe isso. Não, faça assim, faça assado, cumpra tal promessa, prometa isso ou aquilo que está resolvido, faça o sacrifício no templo, como na época do Cristo era assim. Os judeus iam lá para o templo levar ofertas, faziam jejum, oravam nas esquinas, tinham várias festas religiosas o ano todo. E eram fiscalizados, um fiscalizando o outro, a ver se o outro estava cumprindo tudo aquilo. É como Jesus disse, ficava olhando os ciscos no olho do outro e deixava de ver a trave que está no próprio olho. Ele mandou inverter isso, vocês não tem que ficar olhando no outro os defeitos, as dificuldades dele. Você tem que ajudá-lo a sair disso, a corrigir os defeitos e sair da dificuldade. Essa é a proposta do Cristo, gente. Na última mensagem ele fala o seguinte, é o item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. É muita esperança para nós, gente. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais, que são o vosso quinhão neste mundo, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Ele botou até um passo a passo aqui para nós. Praticar o amor à caridade. Diz ele aqui. Tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Então, nós precisamos praticar o amor e a caridade. Para praticar isso, nós precisamos praticar o devotamento e a abnegação. Aqui está dito. E sereis fortes. Me diz aqui. Porque essas duas palavras resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Ou seja, ao praticarmos o devotamento e a abnegação, estaremos praticando a caridade e a humildade. E o que é a humildade? Jesus disse, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é amar Deus? O Buda falava a mesma coisa com outras palavras, ele pregava aos homens. Sede humildes perante Deus e tenham compaixão para com o próximo. Mesma coisa, ser humilde é ser humilde primeiro com Deus. Então, se nós formos devotados e abnegados, estaremos praticando a caridade e sendo humildes para com Deus. E segue ele aqui. O vosso sofrimento, o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Ou seja, na hora que nós pensarmos, puxa vida, estou cumprindo o meu dever, nosso cansaço diminui. E ficamos mais resignados com as provas que ainda estamos passando. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimentos. Ou seja, diminui o fardo e o jugo fica mais suave, gente. Porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o espírito é golpeado. O nosso corpo sofre mais porque o nosso espírito está sofrendo, está apanhando. As dores morais descarregam toda a sua força no nosso corpo físico. Então está aqui, como eu disse, um passo a passo. Temos que amar. Está lá o Espírito de verdade já diz, amai-vos, é o primeiro ensinamento. Amar como, gente? Praticando a caridade e sendo humildes. Praticando devotamento, praticando abnegação. Esse é um passo a passo, é o que temos que fazer. Seguindo essa diretriz, fatalmente todas as dificuldades nossas vão se tornar mais leves, mais suaves.
menos incomodativas. Elas podem até continuar, que faz parte das nossas provas, das nossas expiações. Mas nós vamos ter muita mais força para enfrentar, ou seja, sendo mais fortes, sentimos menos dor. É o caso, uma pessoa fraca como eu, se carregar um pacote de 20 quilos, vai sofrer muito. Agora, se uma pessoa forte pegar o mesmo pacote, ela não vai sofrer tanto, ela vai pegar com tranquilidade, porque ela é forte. Então, as nossas dores, sofrimentos, podem ser muito pesados, o fardo é muito pesado, mas à medida que nós formos ficando mais fortes, temos mais capacidade de carregar o fardo. Então, tudo conduz a isso. Do amor, a prática da compaixão com o próximo. Aquele amor ao próximo, compaixão, nos condoemos com a dificuldade do outro. Deixarmos de ter inveja de quem tem mais que a gente. Essa é uma proposta que o Espírito de Verdade nos traz e que é muito importante para todos nós que realmente estamos convictos que a maneira de sair desse emaranhado de problemas que nós estamos metidos é a prática do que nos diz o Evangelho. Por hoje vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.